segunda parte desta aula pública, o professor Christian Dunker responde a perguntas do público da Universidade Anhembi Morumbi, campus Vila Olímpia. O ponto assim, mais evidente assim, da insatisfação do povo com a situação política do país foi as manifestações que começaram em julho de 2013, certo? Aí a minha pergunta seria assim: você acha que se ao invés da gente manifestar nas ruas e invadir os locais públicos, essa manifestação fosse nas urnas, todo mundo votar nulo nos políticos, você acha que a gente teria como fazer uma revolução de mudança para melhor em relação à política no país? As manifestações de 2013, o movimento Passe Livre, um conjunto de acontecimentos que colocaram as pessoas na rua. Né? Colocaram as pessoas na rua, e veja que isso tem uma história, né? Porque, de alguma forma, elas acreditavam que era possível transformar a situação em que elas se encontravam. Veja, dei um passo, o que eu quero? Quero dar outro. Eu me empoderei, estou vendo um futuro no qual eu consigo participar e agir sobre ele. Né? O que acontece depois das manifestações? Né? Um retrocesso do ponto de vista da transformação institucional do país. Né? Um sentimento de que, então, era para tirar uma, devia tirar o outro. Por que isso não acontece? Por que nós não estamos nas ruas agora? Pensando que a perda de direitos, o retrocesso em termos do projeto em relação às leis trabalhistas, em relação à reforma da Previdência, ela está impondo cortes muito piores do que aqueles que a gente estava vendo em 2013. Né? A pergunta é, por que a resposta é diferente? Né? Por que agora nós estamos num silêncio envergonhado? Por que agora a gente tem uma espécie assim de complacência? Né? De alguma forma, se estabeleceu como afeto social fundamental a injustiça, dos dois lados. Né? Tanto porque a operação de combate à corrupção começou a se mostrar assim, parcial, né? E, por outro lado, porque a gente tem a recolocação no campo daqueles que nos representam de figuras mais arcaicas do que as figuras que a gente lutou para tirar. Resultado, o que acontece quando a gente tem essa situação? Você não abala só a esperança das pessoas, você abala a teoria da transformação que elas têm. Ou seja, elas saem justamente com essa ideia de que não dá para participar, de que aquilo que eu achava que era a minha possibilidade de mudar o mundo e mudar a mim mesmo, no fundo, eu tenho que me conformar que isso não é possível. Né? Essa conformação, esse recolhimento, baseado e associado com o sentimento de injustiça, ele cria uma espécie de paralisia, de apatia. A quem interessa a apatia? A quem interessa o voto nulo? A quem interessa o voto em branco? A quem interessa a antipolítica? Aos que estão no poder, desde sempre. Né? O voto nulo, o voto em branco é uma forma de protesto. Né? Mas o que ele vai gerar? Veja só, qual é o horizonte de transformação que ele tem diante de si? Né? Ela vai gerar uma transformação que é, no fundo, uma recusa. É uma forma de dizer não. Que vai, como a gente viu, ser provavelmente instrumentalizada a favor e por aqueles que estão dominando a política no Brasil, como se o espaço público, no fundo, não fosse público. Ela fosse um espaço assim, que parece mais um condomínio, em que a gente faz as reuniões de condomínio entre nós, a gente distribui os bens que a gente tem entre nós. Você disse que existem sintomas que podem ser causados pelo mal-estar e que nós culpamos outras pessoas, que nós precisamos materializar essas pessoas e culpar outras coisas que nos roubam nossa felicidade. Existem pessoas que são contra cotas e que o seu argumento contra a cota é que tem alguém roubando a sua vaga numa faculdade pública.
Você acredita que um preconceito pode ser alimentado por um mal-estar? Ou que um preconceito pode ser criado por esse mal-estar? É uma pergunta muito interessante, porque a gente tende a achar assim, que o preconceito ele é um efeito de educação. Ele é um efeito de que, bom, você nasce numa comunidade que tem certos valores, esses valores, às vezes, eles não são democráticos, eles não são universalistas, e que, portanto, a gente deveria tratar o preconceito com ações de esclarecimento e informação. É a verdade, mas é verdade até a página 3. Porque o sofrimento e a sua ligação com o preconceito faz com que a lógica do preconceito, a lógica da segregação, a lógica da opressão, ela encontra raízes psíquicas, né? O preconceituoso, ele não é só preconceituoso porque, vamos dizer assim, ele tem um erro cognitivo na cabeça dele. É porque a prática do preconceito se junta, se articula com fantasias maltratadas, com a impossibilidade de reconhecer em si aquilo que ele expulsa para o outro. Então, eu vejo um casal de gays na Avenida Paulista e eu não consigo suportar a minha fantasia homossexual, e então eu ataco o outro. Mas eu ataco o outro para quê? Para conter a minha própria fantasia. Para conter aquilo que eu não consigo reconhecer em mim e que diz respeito a algo que aparece no mundo. Então, a lógica do preconceito, ela exige uma ação combinada. Ela tem que mudar o mundo, ela tem que mudar as pessoas, ela tem que mudar a forma como a gente se trata, não só como a gente trata o outro. O que acontece no Brasil pós-crise ou nesse momento agudo é que, de certa maneira, a vida ficou muito barata. A vida ficou muito, vamos dizer assim, irrelevante. Então a gente tem opinião pública defendendo pena de morte, opinião pública defendendo joga água nos consumidores de crack, porque eles merecem. Porque, no fundo, a gente começa a pensar assim, que tem gente demais no mundo, tem dinheiro de menos, então o que nós vamos fazer? Vamos deixar que algumas eliminações aconteçam. Dos jovens negros de periferia, dos consumidores de crack, daqueles que estão nas bordas. Só que essa lógica vai trazendo a borda para perto de você. E a hora que ela, vamos dizer assim, que a maré respinga em você, daí você não se vê surpreendido por, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que tanta violência? Sem que se pergunte como você está concorrendo para produzir a violência.